Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A trajetória de um voo espacial comercial pode ser modelada por meio da função h(dx) igual a ax² mais bx mais c, em que h representa a altura da cápsula em função da distância horizontal x em quilômetros, a partir do local do lançamento. Considerando que a cápsula foi lançada a partir da origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ao nível do mar, que no ponto 10 e 20 houve o acionamento dos propulsores e que a cápsula aterrissou ao nível do mar a 200 km do local de lançamento, o valor que mais se aproxima da altura máxima atingida pela cápsula é... Bem, nós temos vários elementos interessantes a serem explorados aqui. No primeiro deles, nós temos a função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, h de x igual a ax² mais bx mais c, que também pode ser representada por y, ou seja, h de x, em algum momento, quando nos interessar, também será chamada de y. Vamos guardar essa informação por enquanto. Como é uma função quadrática, nós temos que saber que o seu gráfico será formado, quando construído, por uma parábola, que poderá ter concavidade voltada para baixo ou voltada para cima, dependendo da configuração do coeficiente do x ao quadrado. Se este coeficiente a for negativo, a concavidade será para baixo. Se ele for positivo, a concavidade será para cima. Como aqui nós vamos tratar de uma altura máxima, possivelmente este A será negativo. Então, é mais uma informação que nós vamos guardar por enquanto. E vamos fazer a representação aqui do plano cartesiano, esboçando o eixo y, que é o h de x, como já mencionamos, e o eixo x, que será justamente a distância também mencionada aqui no texto da questão. Bem, é dito o seguinte: vai ser realizado o lançamento a partir da origem do sistema de coordenadas, ou seja, a partir daqui. E podemos chamar a origem de O. Ele vai sair como será uma parábola, o seu gráfico. Então, ele sai da origem, sobe, vai parar em algum ponto e começará a sua descida. Quando ele termina e aterrissa, ele vai estar a 200 quilômetros ao nível do mar, do local de lançamento. Então aqui será 200. E nós temos mais um pontinho pelo qual ele vai passar. Então, ao nível do mar, no ponto 10 e 20 é onde ele aciona os propulsores, ou seja, mais ou menos aqui, sem nos preocuparmos com escalas, nós teremos o ponto 10 para x e 20 para y. Então, nós podemos destacar esses pontos. Nós temos aqui o ponto 0, ou ponto O, que é da origem. Vamos chamar aqui 10 e 20 de ponto A. E o ponto B é o ponto da aterrissagem. Destacando tais pontos, vamos lá. Nós temos o O da origem, que é 0 e 0. Nós temos o ponto A, assim nominamos, que será o 10 e o 20, dado no texto da questão. E nós temos o ponto da aterrissagem. Vejam, onde toca o eixo x, então o ponto B, ele terá valor de x 200 e, consequentemente, o seu y, porque o gráfico cortou o x, o y aqui vai ser 0. Este corte também é chamado de intersecção, ou pode ser chamado de intersecção. Em seguida, vamos verificar que é solicitado a altura máxima aproximada. Então, a altura máxima atingida por essa cápsula, aproximadamente. Bem, essa altura máxima vai se confundir com o que também é conhecido em matemática por y-vértice, ou seja, no vértice da parábola, nós vamos ter condições de dizer qual será o valor dessa altura, que é o que nós procuramos e vamos continuar procurando. E nessa altura máxima nós vamos ter o x-vértice e vamos ter também o y-vértice aqui. Logo, as coordenadas cartesianas desse vértice serão x no vértice e y no vértice. Para determinar x e y vértice, nós vamos aqui procurar calcular os coeficientes da função original. h de x igual a x² mais bx mais c. E para isso vamos chamar então de y
igual a ax ao quadrado mais bx e mais c. Bem, nós vamos substituir agora os 3 pontos que destacamos anteriormente, começando com o ponto da origem. Nós temos, lembre, sempre aqui o par ordenado com x primeiro e y depois. Então, o x aqui é o zero e o y é zero. Então, 0 para y igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes o zero e mais o c. Ora, 0 vai ser igual a 0 ao quadrado é zero vezes a é zero. B vezes zero é zero. E aqui nós vamos ter então c, que vale zero. Já conhecemos o valor de c, então. E nós vamos agora procurar os coeficientes a e b. Para fazê-lo, vamos agora atrás do segundo ponto. O segundo ponto aqui é o ponto A que nominamos. Então, esse ponto A, ele é dado aqui por 10 para x e 20 para y. Lembre que nós vamos substituir esses números em y igual a x² mais bx. Não precisamos escrever mais o c, porque nós temos o c valendo zero no último cálculo que fizemos. Então, estamos agora, a partir de agora, dispensados de escrever esse c. Então, vejam só, nós temos o y, que é 20. E vai ser igual a vezes o x², que é o 10 ao quadrado, mais o b vezes o x, que é o b vezes o 10. Melhorando um pouco a expressão e já dividindo-a por 10, para melhorar mais ainda nossa escrita desta expressão, desta equação, dividimos por 10. Nós vamos ter então, vejam só, a vezes 10 ao quadrado, dividido por 10, resultará em 10a. Então, vamos por aqui 10 vezes o a. Se você preferir, faça 10 ao quadrado 100, e daí depois divide por 10. Você vai ver que o resultado dá este número 10. Mais o b vezes 10 divide por 10, resultará só em b. E 20 dividido por 10 resultará em 2. Então, por enquanto, nós podemos deixar a expressão assim. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é x 200 e y 0. Também vamos substituir nesta equação aqui, fazendo 0 para y, vejam que estamos pegando este ponto agora, que vai ser igual a que multiplica x vale 200, e ele está ao quadrado, e mais o b vezes 200. Assim como nós fizemos na equação anterior, nós podemos dividir toda essa expressão por 200, tentando facilitar um pouco aqui o entendimento do que estamos fazendo. Bem, quando dividimos 200 ao quadrado por 200, sobrará somente 200 vezes o a. Mas ao dividir b vezes 200 por 200, nós vamos ter uma vez o b. E 0 dividido por 200 é zero mesmo. Procurando formar um sistema de equações, vamos fazer o seguinte. Esta primeira equação que nós trabalhamos agora há pouco, nós vamos multiplicar por menos 1. E ao fazer isso, vejam que nós vamos ter menos 1 vezes 10a, menos 10 vezes o a. Menos 1 vezes o b, menos o b, tudo igual a menos 1 vezes 2, menos 2. Quando somamos direto as duas equações, 200a menos 10 vezes o a resultará em 190a. Mais b menos b cancela. Tudo igual, 0, menos o 2, menos o 2. E isolando-se o a, vamos escrever o 190 dividindo o menos 2. Então, o a vai ser igual a menos 2 sobre 190. Podemos dividir numerador por 2, denominador por 2. Consequentemente, nós vamos ter menos 1 sobre 95. Bem, fizemos tudo o que conseguimos fazer para o coeficiente a. E agora nós vamos em busca do coeficiente b. Podemos nos servir desta expressão aqui. Nesta expressão, nós vamos ter, então, 200 vezes o a mais o b, tudo valendo zero. E nós vamos substituir este a
pelo que calculamos há pouco. Então, 200 vezes menos 1 sobre 95 mais o b serão iguais a zero. 200 vezes menos 1 é menos 200 sobre 95, mais o b igual a zero. Isolando-se b, vamos escrever 200 sobre 95 no segundo membro. Então, o b vai ser igual a mais 200 sobre 95. Bem, agora nós faremos o seguinte. Nós vamos retornar para esta equação aqui, escrevendo, então, h de x igual a do x ao quadrado é menos 1 sobre 95, x ao quadrado. E mais o b, que é 200 sobre 95. Veja que estamos substituindo aqui. Então, menos, ou melhor, mais 200 sobre 95 e vezes o x. Veja que agora nós temos a função quadrática desejada para determinar aqui o y-vértice, que é a altura máxima. Mas para termos o y-vértice, nós precisamos primeiro do x-vértice, para substituir aqui em x. E o x-vértice para essa função poderá ser calculado pela média aritmética de dois pontos aqui que são simétricos. Esses dois pontos, nessa função, nessa questão, por excelência, são o 0 da origem e o 200 da aterrissagem. E se fizermos 0 mais 200 dividido por 2, ou seja, calculando a média, nós vamos ter o ponto do meio. 0 mais 200 é 200, dividido por 2 resultará em 100. Então, 100 é esse pontinho aqui. E se nós temos 100 para x, agora queremos o y-vértice. Basta, para determiná-lo, substituir agora na função que determinamos há pouco, fazendo h de 100 igual a menos, veja que aqui é x ao quadrado, então será 100 ao quadrado, sobre 95, e mais 200 vezes o x, ou vezes o 100, sobre o 95. Então, h de 100 vai ser dado por menos 100 ao quadrado é menos 10.000, sobre 95. Mais 200 vezes 100 resultará em 20.000, e sobre 95. Se nós fizermos menos 10.000 mais 20.000, a soma dessas duas frações, como tem o mesmo denominador, pode ser realizada de modo direto. Nós vamos ter 10.000 sobre 95. E quando fazemos a divisão do 10.000 pelo 95, encontraremos uma altura h de x aproximada de 105 quilômetros. E se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esse resultado, com esses pensamentos e cálculos, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!